Olá, bem-vindos ao canal ABC da Química, com o professor Wagner Lopes. A aula de hoje é uma aula de termoquímica, uma introdução à lei de Hess. A lei de Hess diz que a variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final de uma reação química. Por quê? Porque tem reações que são diretas e tem reações que não são diretas. Ela acontece com várias etapas. Então, para você calcular o ΔH, ao invés de você subtrair a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, você vai ter que somar as equações algebricamente e, consequentemente, somar o ΔH. Mas antes de somar o ΔH das etapas, você vai precisar organizar as equações e o ΔH de cada uma. Se, por exemplo, a equação tiver 3 etapas, com 3 equações, você vai ter 3 valores de ΔH, que a gente vai chamar de ΔH1, ΔH2 e ΔH3. E a somatória desses valores vai gerar o ΔH da equação principal, que nós vamos chamar de equação global. Quando usar a lei de Hess? Quando você tiver uma reação que acontece em etapas, com reações intermediárias. E o objetivo é calcular o ΔH da reação principal, reação global. Como identificar a reação global? É aquela que vence o valor do ΔH. Ela pode ser a primeira ou a última equação da questão. Vejamos aqui o exemplo da questão de número 82. Você vê que as duas primeiras equações, que estão até identificadas, né, como 1 e 2, elas possuem ali o valor da entalpia. Está dentro da equação, mas está lá o valor, né? E depois vem a última equação, que não apresenta o valor da variação de entalpia. Já que na questão de número 83, a primeira equação não possui o valor do ΔH, então ela é a equação global, ou a reação global. Enquanto que as duas últimas equações aqui, elas possuem o valor do ΔH, e já está identificado como ΔH1 e ΔH2. Então, nessa questão 83, a equação global é a primeira, e lá na questão 82, a equação global é essa última. Voltando aqui para o nosso quadro, eu costumo ensinar para meus alunos que a reação global, ou equação global, ela funciona como uma bússola, ou como o nosso coração, ou como um mapa. É a equação global que vai nos dizer quais os caminhos, quais as ações que nós precisamos executar para organizar as reações intermediárias e então poder calcular a equação global, né? É igual você dirigir um carro, você sente a hora que precisa passar marcha, você sente a hora que precisa acelerar, que precisa reduzir, né? Subir uma ladeira, para passar num buraco, num quebra-mola. Então, fique muito atento à equação global. Outra coisa, depois de somar as etapas, a, a equação global, o resultado lá da somatória tem que ser exatamente a equação global. Nas substâncias, no lugar certo, no reagente, quem é reagente tem que estar no reagente, nas quantidades, no balanceamento. Então vamos ver aqui algumas consequências da lei de Hess. A primeira consequência da lei de Hess é que nós vamos somar algebricamente as equações das reações intermediárias, das etapas. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Uma situação em que eu tenho duas reações intermediárias e eu quero alcançar a reação global. Como nós estamos somando algebricamente as equações, você vai guardar o seguinte: quando você tiver substâncias iguais que aparecem no mesmo lado, ou seja, elas aparecem no reagente ou elas aparecem no produto, mas em equações diferentes, você soma. Se elas estiverem em lados diferentes, você vai subtrair, né? Estando na mesma quantidade, elas vão se cancelar. Estando em quantidade diferente, você subtrai e a sobra fica para o lado que tem a maior quantidade. Então vamos ver isso aqui nessa situação. Perceba que na equação 1, o SO2 está no segundo membro, no produto. E na equação 2, o SO2 está no reagente. Em cada situação eu tenho um mol, então 1 menos 1 é 0, cancelou. Já o O2, ele aparece na primeira e na segunda equação
no reagente. Então, nós somamos 1 mais 0,5 vai dar 1,5 mol de O2. As substâncias que não se repetem, você apenas vai descer elas aqui para a equação global, na mesma quantidade que aparece, tá? Então, essa é a forma que você vai fazer para somar as equações, ok? Segunda ação que é possível aqui na aplicação da lei de Hess. Se você sentir a necessidade de inverter a equação, não esqueça de inverter o sinal do ΔH. Mas muitos alunos não entendem o que significa inverter a equação. Em último lugar, uma ação que você também vai precisar fazer é multiplicar e ou dividir a equação e o ΔH por um determinado número. Nesse momento, não se preocupe em saber por qual número você vai ter que multiplicar, ou como você faz para saber por qual número você tem que multiplicar ou dividir, né? Ou até mesmo quando você precisa multiplicar ou quando você precisa dividir. Quem vai te fazer entender a ação necessária ou as ações necessárias é a equação global. Nesse momento eu só estou te explicando quais são as ações possíveis. Então, por exemplo, se a gente analisar a situação e entender que essa equação bem aqui, ela precisa ser multiplicada por 2, então nós vamos multiplicar os coeficientes, né? No caso ali, 1 mol de H2 vezes 2, ficou 2 mols de H2. Meio mol de O2 multiplicado por 2 vai ficar 1 mol, né? Para quem não entendeu porque deu 1, tá aí. Eu peguei e multipliquei duas vezes meio. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. 1 mol de água vezes 2, 2 mols. Perceba que a gente não mexe na fórmula. A gente trabalha só com o coeficiente, que é esse númerozinho aí que antecede a fórmula. Mas também é muito importante você não esquecer de multiplicar o ΔH. O ΔH é menos 68,3, então vai para menos 136,6. Eu peguei o valor do ΔH e multipliquei por 2, mantendo o sinal. Então essa foi a nossa aula introdutória de lei de Hess. Nós vimos aqui os conceitos introdutórios e na próxima aula nós vamos ver a aplicação desses conceitos a uma questão envolvendo cálculo de ΔH a partir da lei de Hess. Muito obrigado e não perca a nossa próxima aula.